Nossa, Cassiano, eu tenho 1 milhão de perguntas. Bora lá. E eu selecionei aqui, porque assim, aqui no escritório, a gente faz as patentes, só que não sou eu que faço elas, né? Eu faço a parte do comercial, quem faz é o Luiz e o pessoal de patentes, né? E eu vejo eles conversando e comentando a respeito e tal, e eu fico olhando e falo, gente, mas assim, acontece cada uma, né? Que, assim, gente que perde patente por ter mal redigido a patente, as pessoas que divulgam a invenção, né? O que acontece muito é de divulgarem a invenção ou de fazerem negócios, tipo vender a tecnologia ou ter sócios e fulano contar e não fazer a patente dentro da data certa, enfim. Então, eu acho que tudo isso é bacana de a gente falar, né? É porque tem muitas pessoas que são criativas, que inventam coisas, né? Tanto inventores quanto empresas que fazem os processos de inovação, só que não tem o conhecimento de como proteger e como monetizar isso, né? Uhum. Não tem a mínima ideia. Então, eu achei bem legal de a gente fazer esse bate-papo, e eu queria já começar com você, colocando você aí no fogo. Então, assim, para você, no seu dia a dia, assim, quais são os maiores problemas que você pega aí e que poderiam ser evitados se a pessoa tivesse conhecimento a respeito? Eu acho que essa questão do período da graça, que se chama, que é o período mínimo que a pessoa tem para depositar a patente após ter divulgado, período mínimo, período limite, é um grande problema. Falta de conhecimento disso, de percepção disso, até de percepção das possibilidades do negócio. Porque acontece, a pessoa vai lá, desenvolve um produto, desenvolve uma tecnologia, desenvolve um sistema, e daí ela não se preocupa em patente, ela se preocupa em lá vender esse sistema, começar a botar ele na prática para ir atrás de clientes, enfim, crescer o negócio dela. Só que quando ela faz isso, já começa a contar a partir da primeira publicação, primeira divulgação que ela faz desse sistema, dessa tecnologia, seja o que for, já começa a contar o período de 1 ano para ela depositar a patente. Se ela não deposita dentro de 1 ano, a patente cai, o objeto cai em domínio público. E o que a gente vê muito aqui? Às vezes, pessoas que têm soluções maravilhosas, que realmente têm um produto muito forte, está sendo copiado pelo concorrente e não tem mais o que fazer, porque já passou esse período de 1 ano. A gente até pode depositar a patente, pode seguir com o processo administrativo do INPI e, inclusive, ter aprovação. O problema é que quando ela judicializar contra esses concorrentes, quando ela entrar com uma ação e tentar fazer eles pararem de usar esse objeto, eles vão entrar com uma ação de nulidade para anular a patente, mostrando que a pessoa já divulgava antes do depósito, há mais de 1 ano antes do depósito. Oh. E daí ela perde a exclusividade. Aí perde, né? E então conta pra gente, agora voltando um passo atrás, conta pra gente o que é patenteável, porque eu percebo que tem muitas pessoas que também têm essas dúvidas, né? E confundem às vezes, né? Tem gente que fala patentear uma marca, eu escuto muito gente falando patentear uma marca, e aí não entende o que é patente, não entende o que de repente é um direito autoral, que não tem nada a ver com patente. Então explica pra gente o que é que pode ser patenteado. Essa é uma gafe que o pessoal volta e meia comete, né? Patentear a minha marca. Para quem é da área, sabe que isso não existe, é uma coisa que não faz nenhum sentido essa frase. Porque marca, em um conceito técnico, marca é um sinal distintivo colocado em um produto ou serviço para diferenciar ele do mercado. Digamos, eu pego esse celular aqui e eu coloco aqui a marca Apple nesse celular para diferenciar que esse é o celular da Apple e o outro é da Samsung. Isso é marca. Agora, a patente é a tecnologia por trás desse celular. A patente é o que permite o celular ser mais rápido, ser mais eficiente, trazer melhorias, soluções para a sociedade. Então, isso que é a patente, é a proteção dessa invenção, desse algo novo que a pessoa traz. Legal, muito bom. Então, falando assim em termos práticos, você pode patentear uma máquina que você desenvolve, um processo, e o que algumas pessoas já chegaram para mim perguntando, Cassiano, é assim, posso patentear, eu inventei uma receita, o que aparece de gente aqui querendo patentear receita de, sei lá, de hambúrguer? Conta pra gente, dá para patentear uma receita? Patentear uma receita é algo difícil. Por quê? A patente, existem 2 tipos de patente, modelo de utilidade e privilégio de invenção. As patentes de modelo de utilidade, elas exigem ato inventivo. As patentes de privilégio de invenção, elas exigem atividade inventiva. Ou seja, em ambos os casos, tanto no ato inventivo quanto na atividade inventiva,
essa invenção que a pessoa está desenvolvendo tem que se diferenciar daquilo que já existe. E geralmente quando a gente fala de uma receita, em alguma coisa que não consiga se trazer características técnicas ou melhorias, pelo menos de uma forma concreta e produzida em escala industrial, fica muito difícil de se ter patente. Então, geralmente, quando o pessoal faz uma receita de forma, enfim, de um novo hambúrguer, enfim, seja o que for, se questiona, tá, mas essa nova receita, a gente pode alcançar esse mesmo resultado usando outras características que já existem? Qual a diferença, a qualidade técnica dessa receita? E quando eu falo qualidade técnica, é qualidade técnica mesmo, por trás de uma ciência, num valor nutricional, enfim, de uma composição química, o que é muito mais profundo do que só mudar um ingrediente ou outro. E daí tem um ponto que pode ser muito chave para quem desenvolve, quem trabalha nessa seara. A pessoa, ela pode desenvolver, de repente, um sistema onde ela alcança esse novo produto, essa nova composição, essa nova receita. E daí a gente protege todo o sistema, não só, enfim, a receita em si, mas todo o modus operandi, o processo para alcançar ela. Se alcançar os requisitos de patente, a pessoa pode ter uma patente daí de forma mais concreta. Que legal, legal, Cassiano. E eu percebo que os países que têm o maior grau de desenvolvimento são aqueles que mais investem em patentes, né? Exatamente. E eu percebo que no Brasil a gente tem uma quantidade muito pequena em relação a outros países e a maior parte, me parece que vem de empresas de fora do Brasil, né? Principalmente multinacionais. Então, o que, na sua opinião, né, de você que lida com isso faz anos, né? Porque você trabalha há quanto tempo na área? Eu comecei a trabalhar com propriedade industrial em 2011, quando eu tinha 17 anos de idade. Mas ainda assim, minha trajetória não começou ali, pelo menos de conhecer a área. Eu conheço desde os meus 6 anos de idade. Eu conheço desde quando eu, no colégio, tinha que defender para os meus coleguinhas que meu pai não trabalhava com patente sanitária, de vaso sanitário, assim, com patente de... Eu tive que entender o que era patente nessa época, então eu já tinha alguma noção do que era o que meu pai fazia a respeito de propriedade industrial. Que legal. Então, na sua opinião, né, na sua vivência, o que é que mais dificulta para que as empresas, as pessoas, elas façam esses processos de patente? Porque é muito diferente a quantidade, né? Na China, por exemplo, tem milhões de pedidos de patente, né, de registro, e no Brasil é questão de 20 mil, 30 mil, não sei exatamente quanto está agora, por ano, né? Então, por que essa discrepância? Por que o Brasil não avança nessa área? Perfeito. Essa pergunta é muito pertinente. E o que a gente precisa, na verdade, informar as pessoas, divulgar esse conhecimento, inspirar pessoas, estimular as pessoas a produzirem novas tecnologias, até de marca, produzir novas marcas. O que acontece? Existe uma pequena chave que mudou na economia mundial do final dos anos 60, início dos anos 70, que foi justamente a produção tecnológica. E quando eu falo de produção tecnológica, não envolve tão somente tecnologias que são protegidas por patente. As próprias marcas perceberam que, olha, eu não preciso produzir aqui no meu país camisetas e vender para o meu país, eu posso simplesmente ter uma marca forte e levar essas camisetas para o país lá. E a marca Nike, por exemplo, vem aqui para o Brasil, vende as camisetas dela com a produção da própria população brasileira e leva os royalties lá para o exterior, lá para os Estados Unidos, para o país dela. Então, vocês veem, isso aí foi uma percepção que se teve e daí perceberam, não, vamos mudar essa chave. Pelo menos alguns países. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual foi criado o INPI. O INPI ele foi criado justamente para proteger o Brasil nessa corrida global que surgiu sobre propriedade intelectual. A partir daí, que muitos países também começaram a perceber, olha, se eu ficar só brigando por commodities, pela produção, só de eu fabricar aqui o carro, eu fabricar o telefone, com base na tecnologia estrangeira que é patenteável no país, a maior parte dessa produção, do dinheiro dessa produção está indo para o exterior. Então, eu vou depositar patente aqui dos meus nacionais, no meu país, de empresas nacionais, para que o dinheiro fique aqui, para que tanto a produção quanto a venda fique para a empresa brasileira, ou a empresa americana, enfim, empresa australiana, quem for, qual seja o país.
o que a gente, infelizmente no Brasil, a gente continua ainda se prendendo muito aos commodities. A gente continua sendo um país que a gente se preocupa mais em produzir, em fabricar, no primeiro, em dominar o primeiro e o segundo setor industrial, e o terceiro setor industrial, que é da venda, que é do marketing, da força da marca, da tecnologia por trás. Esse acaba envolvendo também o segundo setor industrial, mas acaba envolvendo mais, daí, a partir da venda, a remessa do dinheiro lá para fora. E daí, para finalizar esse ponto, como trouxeste da China, o que a China percebeu? A China, ela organizou um sistema, um planejamento muito interessante. Ela primeiro virou um país líder na produção dos commodities. Ela primeiro estimulou para todos os países, olha, venham para cá, produzam seus produtos com a gente nas nossas fábricas, e daí, a partir daí, a gente distribui eles pelo mundo. Com o passar dos anos, a China começou a entender. Não, é assim que essa tecnologia que é produzida por uma empresa americana, por uma empresa europeia. É assim que eles fabricam os carros, as TVs. A partir que eles começaram a entender melhor essa tecnologia, eles também começaram a produzir a própria tecnologia, começaram a fazer patentes das próprias tecnologias, e em 2020, a China ultrapassou os Estados Unidos como o país que mais deposita patentes no mundo. Não à toa que hoje a gente vê o lançamento dos carros chineses, das televisões chinesas, estão dizendo que são maravilhosas, então, e por um custo baixo ainda, o que traz um receio dessa briga aí de quem é que vai ser o próximo líder mundial da economia. E eles estão, eu percebo que a gente faz busca, né, de patente, e a quantidade de patentes que aparecem ali na busca em chinês, eu falo, gente, eu vou ter que aprender mandarim? Porque... Isso é interessante. Né? Se pensar. E é muito. E assim, aí fica uma pergunta minha, né? Com essa quantidade de patentes, aí vai entrar um pouco em como funciona o processo de patente, né? Essa pergunta. Mas com essa quantidade de patentes, existe espaço para a gente inventar coisas novas, na sua opinião, que não tenha em outro lugar? Sempre existe. Sempre existe. O que acontece? O mundo está evoluindo. Ele está evoluindo. A gente compara o iPhone, que é o fabricado hoje, que a gente comprou hoje, o iPhone 13, compara ele com o iPhone que era fabricado há 2, 3 anos atrás. Você vai sentir uma grande diferença. As TVs, compara as TVs. A minha TV aqui, ela é de 2018 que eu comprei. 6 anos atrás. Estou urgentemente precisando comprar uma TV nova. Inclusive, tinha olhado bastante as TVs chinesas. Por isso que eu até trago o exemplo. E a TV que eu tenho hoje, 6 anos atrás, ela já não roda mais o Netflix que está instalado ali. Porque o próprio streaming, o Prime não roda. O Prime não roda mais. O Prime, eu começo a assistir um filme, ele cai no meio, não consigo nem mexer na tela, parece eu operando um Windows 98. Porque o software, o hardware que tem na TV, ele não comporta mais a tecnologia que está dentro da plataforma de streaming. Então, reiterando, a tecnologia está evoluindo sempre. O que a gente tem que fazer agora é investir nessa situação de tecnologia, de conhecimento, de estudo científico, de pesquisa. Assim a gente consegue também alcançar soluções do mercado e olhando para o mercado. Aqui a gente tem infelizmente no Brasil, a gente tem uma cultura que quem mais produz, quem mais deposita patente, geralmente são as universidades. E se tem muito essa cultura, que as pesquisas, que a universidade é que seria a responsável por desenvolver pesquisa. Mas, na verdade, não. Se a gente chega em qualquer outro país, são os setores privados que mais depositam patentes, porque é o setor privado que quer alcançar uma solução nova para poder lucrar justamente com essa solução e ter a patente e vender ela exclusivamente. Então, é uma coisa... Não é simples de se falar, mas não é fácil de se fazer, com certeza. É a empresa investir num setor de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, chegar na solução de novos produtos, alcançando esses novos produtos, lançar no mercado e requerer patente. E o requerer patente é essencial, porque se ela não vai requerer patente, o concorrente vai comprar o produto, vai desmontar ele, vai entender como faz o produto, vai fabricar 3 vezes mais barato, porque ele não teve o custo de pesquisa, de desenvolvimento para alcançar o produto, e daí a pessoa que desenvolveu o produto, se ela não tem patente, ela não tem o que ela pode fazer. Nossa, é uma bola de neve, né? Se você não cuida desde o comecinho, vai se desdobrando, e depois você não consegue controlar. Nós temos um caso de muitos anos atrás, que o rapaz, ele... No sul, inclusive, em Santa Catarina. O povo é criativo no sul, hein? Que bom! Ele inventou uma máquina lá, né,
de palmito e tal. E aí aconteceu exatamente isso. Ele até tinha pedido a patente, ele pediu a patente. Só que, se eu não me engano, o que aconteceu foi que a patente ela foi mal redigida, não foi tão bem feita, né? E ficou meio que largada lá, deve ter baixado até a exigência, pelo que eu me lembro. E nisso, o concorrente dele copiou a máquina, comprou uma, copiou e começou a vender para outros produtores. E ele falou, nossa, mas eu que investi no desenvolvimento, eu que passei anos e anos, né, tentando construir, errando, acertando, inventando e tal. E a hora que estava prontinha, né, o cara começa a fazer uma coisa dessas, e daí para você arcar com todos os custos de processo, fica muito mais caro, né, Cassiano? Fica muito mais caro e às vezes irreversível. Reversível. Imagina. E quais são os primeiros passos, então? Digamos que seja um inventor ou seja uma empresa, né? Porque nós temos dois tipos, né, de pessoas que podem requerer patentes, né? Tanto o inventor próprio, que inventou, né, tudo aquilo, ou a empresa em si, né, que tem um setor ali de desenvolvimento. Quais são os primeiros passos? A pessoa não sabe nada, né? Mas inventou um negócio lá. O que ela precisa fazer naquele exato momento que ela inventou? Primeira coisa. Aqui no escritório, a gente oferece sempre como passo 1 o parecer global de patentes, JCIP. Nesse parecer, a gente faz uma varredura nos bancos mundiais de patente e encontra todos os documentos próximos ao que foi inventado e faz uma comparação técnica. Diante dessa comparação técnica, a gente chega numa conclusão. É ou não é patenteável? Às vezes a conclusão é de que não é patenteável, os documentos eles antecipam, já descrevem aquilo que é a invenção, então não se temos uma invenção no caso. Às vezes se tem uma invenção que é parcialmente patenteável, uma parte dela não é invenção e a outra parte tem capacidade de ter patente, e às vezes a gente conclui que realmente se desenvolveu um novo objeto que se distancia de tudo aquilo que existe já no mercado ou no conhecimento público. Esse parecer, alguns clientes são relutantes a fazer, porque eles, às vezes, investem na pesquisa e fazem uma varredura dos seus concorrentes, fazem todo um mapeamento, só que tem que tomar muito cuidado com isso, porque não necessariamente um documento de patente vai ser achado facilmente numa pesquisa de Google ou numa pesquisa de mercado, mesmo utilizando ferramentas como o Google Patents. Ainda assim, não é o suficiente para se ter certeza sobre a nomenclatura utilizada, sobre as palavras-chave de pesquisa, então, da classificação de patente. Então, o ideal é fazer realmente o parecer com uma empresa especializada, onde que essa empresa vai conseguir encontrar os documentos mais próximos. Muitas vezes, teve uma empresa lá, como exemplos que eu gosto de dar, uma empresa lá da Tailândia que surgiu, começou a desenvolver o produto, pediu a patente e 6 meses depois ela quebrou. E o pedido de patente dela lá foi publicado lá no INPI da Tailândia. Como é que vai se encontrar esse documento? E o que é o problema? Depois da patente aprovada, depois de todo o processo do INPI, o cliente começa a vender, começa a investir, tem a confiança de que se tem uma patente, mas existe esse documento lá atrás que nunca foi encontrado. E quem é que vai achar esse documento? O concorrente, quando ele contratar um escritório que nem o nosso para fazer essa pesquisa. E aqui tem uma coisa muito importante para falar para qualquer um que pensa em inovar no mercado, e reitero, inovem, invistam em tecnologia, invistam em conhecimento, em pesquisa de mercado, em novos produtos, isso é importante para o desenvolvimento do Brasil, como a gente conversou aqui já. E mesmo assim, saibam que quando vocês alcançarem esse produto, ele vai ser copiado. Todo produto que é bom, ele é copiado. A gente cansa de ver aí até os lanches, o McDonald's, geralmente alguém lança um McLanche feliz lá no seu estabelecimento, lá no seu... Então, o produto, quando se fala de tecnologias úteis no mercado, o produto ele costuma ser copiado. Então, é muito bom se ter essa noção de qual é a força da patente. Não tem nenhum outro documento que antecipe a matéria e transforme e faça da patente nula. Isso serve até na própria redação, porque se a gente encontra esse documento, na própria redação a gente ajusta ela para mostrar que esse documento não é impeditivo. A partir daí a gente consegue ter uma patente muito mais segura para resguardar essa empresa por 15, 20 anos para explorar esse produto com exclusividade. Legal. Nossa, Cassiano, então, assim, a questão de patentes, ela é muito mais complicada. Não, eu acredito, através da minha experiência, eu queria saber a sua opinião, que o inventor, né, ou a empresa que quer fazer sozinho, vou entrar lá na internet, vou procurar no Google como faz, eu acho muito arriscado essa estratégia de tentar fazer por conta, né?
O melhor exemplo que eu dou para quem seja a pessoa pensando em fazer isso. Quando estragou meu ar-condicionado aqui no início do verão, um calor de 35 graus, derretendo aqui dentro do escritório, eu cheguei a parar e tentar consertar sozinho o ar-condicionado. Eu perdi uma hora, meia hora, que depois eu botei no cálculo e pensei, nossa, eu poderia estar fechando serviço aqui, sendo que um técnico me cobraria o quê? 300, 400 reais aqui no máximo para consertar meu ar-condicionado, um dinheiro que eu consigo ganhar prestando o meu trabalho daquilo que é o meu ofício, daquilo que eu tenho que fazer. E sendo que eu ia perder uma hora para consertar o ar-condicionado que, de repente, 2, 3 dias depois poderia estragar de novo. Isso que eu tô dando um exemplo aqui do ar-condicionado. Imagina quando a gente fala da tecnologia da pessoa que pode mudar a vida dessa pessoa. Então, a reflexão é, vale a pena perder todo esse tempo para chegar num trabalho que não vai ser bem feito e ainda colocar em risco todo o futuro do negócio? Exatamente. E assim, o que muitos empresários ficam assim com o pé atrás é, eu vou investir todo esse dinheiro, né? Vou pagar um profissional para fazer isso e não sei o quê. E assim, será que eu vou ganhar dinheiro com a minha patente? Fica essa pulguinha atrás da orelha, né? Uhum. Então, assim, quais seriam as formas da empresa, né? Quais formas podem existir de monetizar a patente? Tá? Muito boa pergunta. A patente, ela não é o resultado fim. É muito importante a pessoa entender isso. A patente é o resultado meio. O resultado fim vai ser aquilo que ela entrega na casa, na mesa, enfim, né? Na fábrica do consumidor final. Então, né, o que importa é o celular que eu fui lá e comprei na loja, o que importa é a televisão ali que tem uma tecnologia diferente que me fez comprar outro ativo. Se ele tiver essa percepção e tiver a patente, ele tem todos os mecanismos para ter um negócio de muito sucesso. Eu posso citar, inclusive, alguns clientes aqui que estão com perspectiva de receber investimentos de altos valores mesmo, na casa de alguns milhões. Sendo que eles não têm eles têm a patente, têm a vontade de empreender, a vontade de fazer esse produto crescer, tem também boas parcerias, bons relacionamentos, onde que eles conseguem encaixar tudo, direcionar onde é que vai comprar o produto, quais são os fornecedores, quanto tempo tem de custo para a produção, quanto que ele vai ter em caixa até chegar o produto na casa do consumidor. E a partir de toda essa escala da noção do produto, num processo muito mais consciente, digamos assim, né? Processo muito mais bem planejado, a pessoa ela já tem um potencial de negócio que é escalável até, né, até para outros países. Então, pode-se dizer, então, que a patente ela faz parte da estratégia da empresa, né? O setor estratégico. Sem a patente, tem coisas que você jamais ia conseguir fazer, né? Jamais. Vários exemplos, às vezes eu fico pensando, nossa, se a pessoa tivesse a patente disso, ela estaria ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. Recentemente, eu fui passear esses dias com um cachorrinho, comprei lá um negócio para suporte para ele tomar água e ao mesmo tempo tinha ração e a água caía, enfim. Eu achei genial aquele produto. Eu tenho certeza que o cara que inventou, pelo menos do que me parecia, porque era um produto de plástico simples. Sim. E que parecia, a pessoa acho que não deve ter ido atrás de patente, mas se ela tivesse feito patente, ainda que um mecanismo simples, ela estaria ganhando dinheiro com isso. Até porque outras marcas produziam aquele objeto. E é interessante isso, Cassiano, porque as pessoas acham que patente é só quando é alguma coisa complicada, tipo um disco voador, alguma coisa assim, né? E o exemplo mais simples que eu lembro é o do escorredor de arroz, né? Da história lá da moça que inventou o escorredor de arroz. Então, conta pra gente a respeito disso, né? Fala um pouquinho, desenvolve um pouquinho isso, né? Se é simples ou se não é, o que importa para você conseguir uma patente não é a complexidade ou a simplicidade, né? O que importa é a solução, a melhoria. Esse é o meu ver. Pode ser que, por uma linha técnica acadêmica, alguns colegas dividam, porque na lei ela condiciona a opinião do técnico no assunto. O problema é que a opinião do técnico no assunto ela é subjetiva. Então, existem outros requisitos que estão nas diretrizes do NPI, que são, por exemplo, a melhoria funcional para as patentes de modelo de utilidade, o efeito técnico para as patentes de privilégio de invenção, onde que se exige que aquele produto que está sendo desenvolvido não basta que ele seja novo, mas que ele solucione, que ele melhore algo, realmente agregue para a sociedade. A partir daí, essa solução, essa melhora, ela é muito subjetiva, ela pode estar em cima de qualquer coisa. Pode ser uma borracha atrás de um lápis.
dá mais eficiência. Eu vivo perdendo borracha aqui, graças a Deus que os lápis começaram a vir com borracha atrás. Exatamente, senão eu ia ficar catando borracha aqui o dia inteiro. Então, isso agrega a minha vida. Isso faz eu comprar um lápis que tenha borracha e não tenha borracha, mesmo ele sendo R$2, R$3 mais caro, supondo aqui. Então, essa que é a noção. Se a pessoa tem esse produto inovador, e o que é interessante, às vezes, ela não precisa necessariamente participar de toda a escala de produção. Se ela tiver noção de que isso é possível trazer toda essa escala de produção, né? Custo de produção, quanto vai ser vendido, fluxo de caixa, ela pode chegar para uma outra empresa fabricar o produto, ou até vender essa patente para outra empresa. A gente tem alguns casos aqui no escritório que também a gente negocia valores milionários de venda de patente, porque a solução alcançada pela pessoa, às vezes, é até simples. Só que ela que tem a patente e a outra empresa grande, que já está consolidada no mercado, ela quer comprar a patente porque ela quer ter exclusividade em relação aos seus concorrentes. Para a própria empresa que já tem um know-how de mercado, vale a pena comprar uma patente ao invés de anular, ao invés de copiar o produto, porque daí ela vai poder tomar medidas contra os concorrentes. Mas é claro que essas empresas elas só vão comprar patentes que sejam fortes, elas vão contratar elas já têm escritórios que prestam serviços para elas, para examinar as patentes e assim ver se realmente o objeto desenvolvido vale a pena ou não ser adquirido. Compensa, né? E quais os procedimentos quando você perceber que você está sendo copiado? Primeiro passo que a gente gosta de fazer aqui é expedir uma notificação. Em alguns casos, geralmente a gente já estipula uma multa por violação, a gente geralmente coloca um valor de 3 mil a 5 mil reais, já pedindo a indenização pelo período em que a pessoa produziu o objeto de patente, sob pena de a gente ir para as vias judiciais. E ainda, às vezes, a gente oferta a pessoa a obter uma licença da patente, uma licença lícita, onde que a gente daí firma um contrato de royalties e beleza, quer continuar produzindo? Continua, mas 10%, 15% do lucro líquido da empresa, dependendo quando é difícil de oferir o lucro líquido, 5% do faturamento, seja revertido em royalties para quem produziu a patente, sob pena de a gente entrar com uma ação e até quebrar a empresa, né? Sim, sim. Porque muita gente tem essa dúvida e até esse receio, né? E eu penso que é importante a gente falar disso, né? Do que fazer quando for copiado, porque também a gente tem que pensar que quem pode assistir a gente é alguém que copiou alguém. Então, se a pessoa que está assistindo o que a gente está falando está copiando alguém, tem que tomar esse cuidado porque é muito perigoso, né, Cassiano? Porque pode ser, dependendo da quantidade de tempo que você está copiando, pode ser uma multa sobre o que você vendeu, né? Exatamente, é uma via de mão dupla, né? Porque a pessoa que ela está copiando e está valendo a pena para ela pode ser que ela queira ter a licença da patente até para poder evitar que outras pessoas na região produzam também o produto. Daí, nesse contrato, o próprio licenciante, o dono da patente, vai estipular que ela pode tomar medidas contra terceiros. Sim, então, ela também teria exclusividade do produto na região, então vai valer a pena para ela. Ou ela pode até buscar a nulidade da patente. Então, daí, e colocar o produto em domínio público ao ponto de não ter nenhum risco da empresa entrar com uma ação contra ela. Então, daí, ela já corre na frente, porque eu já fiz muito isso na minha vida profissional. Eu já fiz muita busca e apreensão de produtos, muita auditoria, fiscalização, contagem de produtos. E eu garanto para quem estivesse nos assistindo aqui, é muito constrangedor entrar na fábrica, um advogado, entrar na tua fábrica, contabilizar os produtos, apreender mercadoria, pode dar um prejuízo muito grande se a empresa titular da patente tomar as medidas. Então, vale a pena se antecipar. Será que a patente dele é válida mesmo? Se for válida, será que não vale a pena ter essa licença da patente para poder explorar o produto aqui com exclusividade na minha região, ou até em outros estados, enfim? E exatamente o que você falou, porque existem várias situações, e aqui o próprio Luiz já presenciou, já fez buscas, que a patente ela não era tão forte assim, e a pessoa que estava copiando ou querendo copiar nos contratou para fazer a busca, para verificar se de fato aquela patente estava firme. Em alguns casos a gente conseguiu derrubar a patente. Então tem que tomar muito cuidado, e eu imagino, Cassiano, que aí você já tenha passado por coisas semelhantes, né? Já passei por várias coisas semelhantes, dos dois lados, né? Tanto do lado que busca anular a patente, quanto do lado defendendo. Graças a Deus, na minha trajetória profissional, eu tive mais êxito do que derrotas nessa jornada. Que
dá para falar assim, de alguns casos. Alguns casos é muito subjetivo. Alguns casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, existem as varas especializadas em propriedade intelectual. Tem excelentes julgadores, inclusive a doutora Márcia, que trabalha com casos de nulidade de patente na vara, se não me engano, na área da 13ª Vara Federal. Ela entra muito a fundo nas análises periciais e, às vezes, os próprios peritos também fazem comparações muito técnicas, o que acaba também envolvendo, às vezes, pontos muito subjetivos. Dentro dessa subjetividade, é muito importante ter um bom advogado que consiga interpretar a patente a seu favor, né? Então... Exato. E muita gente, às vezes, se desencoraja em fazer um processo de patente porque fala que demora muito, né? E conta pra gente um pouquinho dessa, né? Demora muito mesmo, dá para diminuir o tempo? Como é que funciona? Você pode explorar enquanto está no processo ainda? Na verdade, se tiver um escritório que presta um bom trabalho, a patente pode ser aprovada muito rápida. A gente tem casos aqui no escritório que a gente aprova a patente em 6 meses. Olha só. Mais rápido do que o registro de marca. Claro que a gente toma medidas para isso. A gente, por lei, a patente, o pedido de patente, ele tem que passar por algumas etapas que acabam fazendo o processo ser moroso. Agora, existem medidas que podem ser tomadas para pular essas etapas ou até para acelerar elas. Sim. Então, como, por exemplo, requerer o exame prioritário, que existem várias modalidades de exame prioritário que se pode explorar se o cliente se enquadra em alguma delas, e geralmente a gente consegue, de alguma forma, justificar o enquadramento do cliente e daí pedir o exame prioritário, onde o exame ele acontece em 3 meses, 4 meses, sendo bem efetivo essa medida. Legal. Justamente por isso que a gente está fechando uma parceria com o escritório do Cassiano. Maravilha, maravilha. A Horus Marcas e Patentes está fechando uma parceria justamente porque eu senti muita firmeza no trabalho do Cassiano, inclusive vou fazer uma mentoria com ele, né, a respeito. Isso aí. Então a gente vai começar a trabalhar junto aí para fortalecer o nosso setor de patentes, porque é uma área encantadora, né, Cassiano? Eu sou apaixonada. Adoro. Eu tenho um monte de livro que eu fico lendo os cases de patente e falo, nossa, cara, todo mundo tinha que saber disso. Como é que as pessoas não sabem disso? Tinha que ensinar na escola, né? Eu levo matéria de patentes para minha vida, porque essa questão de patentes, melhoria, solução, é um reflexo de que a humanidade tem que estar em evolução para se ganhar um benefício, como o benefício da patente. E a gente precisa, para isso, ter subsídios de conhecimentos do que já existe em domínio público, de conhecimento público, para buscar a nossa evolução. Então, para mim, tem um significado antropológico muito grande por trás disso. É isso mesmo, é um significado antropológico, achou uma palavra realmente. E assim, eu imagino, na minha humilde opinião, que pelo menos deveriam as escolas ou as universidades, não sei, promover mais, né, eventos, palestras, falando do tema, porque a gente percebe, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, a educação lá é diferente, né, eles incentivam as crianças a inventar coisas, né, tem aquelas feiras de ciência, aquelas coisas, de repente falar a respeito desse tema mais, aqui eu gosto de fazer bastante palestra, sabe, Cassiano, eu gosto de, né, o pessoal chama a gente para falar, e eu inventei até um canal no YouTube para falar da matéria, legal. Porque assim, as pessoas só não fazem, muitas vezes, por desconhecimento. Você sabe que teve um caso aqui, que o rapaz contou, que um professor de universidade, ele inventou lá um negócio, e ele não tinha a mínima ideia de como proteger essa invenção dele. Ele pegou, foi no cartório, daí fez uma declaração lá no cartório, né? Declaro publicamente que eu, fulano de tal, inventei tal coisa. Eu falei, e é minha propriedade intelectual. Aí ele procurou, depois de um ano, não sei, um escritório de marcas e patentes para tentar fazer a patente. Daí o moço falou, viu, você destruiu. O próprio cartão, o próprio certificado já colocou a patente de domínio público. Exatamente. Então, conta um pouquinho para a gente a respeito dessa questão do domínio público, porque eu percebo que tem muita gente que vem até a gente e fala, domínio público, domínio... Então, assim, mas as pessoas não sabem o que significa domínio público. As pessoas confundem, tipo, elas acham, tá no Google, é público, até mesmo com direito autoral, né? Foto, essas coisas, as pessoas acham que tá na internet, pode pegar, pode copiar. Então, conta pra gente o que é domínio público na área de patentes.
Essa também é uma pergunta muito, muito interessante. A base que a pessoa tem que entender é que a patente é uma troca. A patente ela tem que cair em domínio público porque ela é uma troca. E o que é essa troca? É a sociedade, representada pelo Estado, dando a exclusividade para o inventor em troca daquilo que ele produz para a sociedade. Por isso que existem os requisitos de patente. Por isso que é uma análise minuciosa feita pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Porque para o Estado ver, vale a pena eu te dar exclusividade disso, tu tem que estar entregando algo realmente que seja de valor para a sociedade. A partir desse exame, se conclui. Maravilha. A gente tem algo novo, a gente tem algo com atividade inventiva, com auto-inventivo, com aplicação industrial, que vale a pena a gente dar exclusividade para esse inventor. Agora, se a patente não cair em domínio público, nunca vai acontecer essa troca. E o Estado, ele dá um período que se chama período da graça, o período da graça justamente dá graça ao inventor de levar a sua invenção ao conhecimento público antes de requerer a patente, até para ele poder validar se realmente se essa invenção, esse algo que ele está trazendo vai funcionar no mercado, enfim. Ela não pode estender isso por um período muito longo para analisar a exclusividade. Porque senão ele pode ter uma extensão maior do período de patente, porque senão pode ficar confusas as informações do que veio dele e o que não veio dele. Então, o Estado estipulou 12 meses. Em 12 meses tem que requerer patente disso, senão a gente não vai te dar a nossa parte, que é a exclusividade dessa invenção por meio da carta patente. E aí ele acabou colocando de graça, perdeu o período da graça e colocou de graça a patente dele para domínio público. Muito bom. Pertencendo a todas as pessoas daí. Boa, daí todo mundo pode. E assim, uma coisa, acho que a última pergunta, porque eu perguntei bastante coisa, né? E quais são isso daqui? Eu acho que isso daqui vai fechar com chave de ouro, né? Porque hoje a gente teve bastante informação legal. Quais são os maiores erros dos inventores ou das empresas, né, que fazem os inventos? Quais são os maiores erros dos maiores inventores? É difícil trazer um maior erro, porque eu vejo que são alguns erros. E o maior erro, às vezes até erros sucessivos, né? Mas eu acho que o erro inicial, e isso é bem mais profundo do que até a matéria de patente, é não valorizar o que ele produz. Interessante, Esse eu acho que é o maior erro, porque ele vai lá, ele estuda já, e isso geralmente acontece com aquele que tem a patente. Sim. Ele passou 5 anos estudando tal coisa, e às vezes acontece não só por uma questão comercial, a pessoa faz isso porque ela gosta. Sim. Eu vejo que esse é o grande diferencial daqueles clientes que dão certo, que conseguem sucesso no mercado, conseguem uma patente forte, até depois vendem essa patente, licenciam, enfim, né, conseguem transformar em um equivalente monetário. É porque eles gostam, eles fizeram aquilo por amor por muito tempo. E em virtude de ele estar fazendo isso por amor e ele entrar muito a fundo na matéria, quando ele chega na conclusão do que é algo que é patenteável, ele acaba não acreditando naquilo, porque ele já está tão instaurado lá dentro que ele não consegue ver de fora o que ele produziu. Interessante. Às vezes o próprio inventor, ele vai lá e estuda os requisitos de patente, atividade inventiva, ato inventivo, novidade, e ele chega à conclusão que ele não tem patente porque ele não acha que aquilo é valorável com base nesses requisitos. E daí ele não vai... E ele acaba muitas vezes até desistindo do projeto. Larga a mão. Olha... Então, acho que o primeiro conselho assim, que eu poderia dar para os inventores é acreditem nas soluções de vocês. Façam uma pesquisa, por mais que, tudo bem, é um investimento, vai ter um valor a ser gasto em cima de um estudo de patente, ele vale a pena no final para vocês reconhecerem que o que vocês têm é algo que vocês estão entregando para a sociedade, para o mercado, que agrega valor e que as pessoas querem consumir. E a partir daí, vale a pena pedir patente para se ter a exclusividade disso e correspondente ao equivalente monetário. Sim, nossa, é mesmo. Você falando, agora eu lembro de algumas pessoas que a gente conversou já e realmente eles falam, tipo aquele meio desanimado, né? Mas é isso mesmo. E às vezes a gente acredita mais na ideia da pessoa que procura a gente do que a própria pessoa. Exatamente. E é interessante que muitas pessoas ainda têm confunde a cabeça delas, assim, com relação a ter que fazer uma busca global. Porque eles falam, bom, se a patente só vale no Brasil, para que eu tenho que ficar pesquisando em outros países? Essa é a ideia do entregar algo para a sociedade. Não é marca, em tese, como
expliquei, é um sinal distintivo. Sim. Ela serve para diferenciar um produto ou serviço de outro no mercado. Então, tudo bem se a pessoa tem uma marca igual lá nos Estados Unidos e a empresa tem a marca aqui no Brasil e as duas marcas não competem, cada um fica na sua nação. Agora, patente, não estou analisando, digamos, uma comparação no mercado para diferenciar o produto. Eu estou analisando se ele está entregando algo para a sociedade. Se ele está entregando algo... No todo, né? Exatamente, no mundo todo. Se ele está entregando algo novo, melhor para a sociedade, inclusive a patente ela é interpretada como um estímulo à evolução, à inovação, ao desenvolvimento. E a partir daí não pode se recompensar alguém que só viajou para fora do país e trouxe uma tecnologia estrangeira, que inclusive às vezes já é patenteado em outro país. Isso não tem louros, não tem méritos para dar para essa pessoa para justificar que ela tem exclusividade disso. Ela não tem um trabalho científico, um esforço envolvendo alcançar algo que faça jus a uma patente. Muito bom. Nossa, Cassiano, nosso papo rendeu, hein? Rendeu. Bastante informação legal. Tenho certeza que quem assistir isso aqui vai dar uma boa clareada, porque realmente o assunto de patentes ele é bem mais complexo, né, do que o assunto de marcas. E como a gente já citou aqui, a pessoa tentar entender tudo sozinha vão ser muitos anos de estudo, né? Que às vezes a pessoa não dá, igual você falou do ar-condicionado, né? Não vai parar a vida dele para estudar como funciona a questão de patente, as leis e tarará, para daí depois fazer por conta. Eu acho que quando a gente tem um apoio de profissionais de qualidade, qualificados, a gente consegue otimizar o nosso tempo, né? E conta pra gente, assim, a última, fechando, né? Conta pra gente a respeito aí do seu trabalho que você faz. Bom, aqui os dias geralmente são bem corridos, né? Eu me divido entre produzir conteúdo para divulgando outras patentes e gerenciar o meu escritório. Então, no tempo que me sobra, ter uma vida social, se possível, e conciliar com estudos e outras atividades que eu gosto de fazer. Mas, em geral, o meu dia a dia ele consiste no meu escritório, a gente está Intellectual Property, onde a gente oferece serviços de registro de marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais, via administrativa, via judicial. Daí a gente aqui tem nossas equipes, a equipe do consultivo, a equipe do administrativo, a equipe do judicial, a equipe técnica de redação de patentes. Aqui tento dar atenção para todo mundo e ainda dar atenção para os meus clientes. E daí tem o lado da divulgando marcas e patentes, que eu também me exige tempo e atenção, que é atenção para os meus alunos, para os conteúdos que eu produzo, para divulgar a minha mentoria. E também o Advogando Marcas e Patentes ele tem até um propósito maior, que é muito de encontro com tudo que a gente falou aqui, de estimular uma produção nacional, uma produção do Brasil em cima de tecnologia e de valor à propriedade intelectual, porque hoje a gente é refém à tecnologia estrangeira, basicamente. Dificilmente a gente vai no mercado, a gente vai em alguma loja de tecnologia, até de produtos. A gente vai no supermercado aqui, a maioria dos produtos, pelo menos aqueles com os preços mais caros e que são considerados de maior valor, são produzidos por empresas estrangeiras. É isso. Infelizmente, mesmo. Pelo menos os produtos que mais são consumidos, eles costumam ser de empresas estrangeiras, né, em geral, que tenham, digamos, uma maior receita, né, uma maior lucratividade. E ao invés de a gente ficar mandando dinheiro para fora, eu gostaria que esse dinheiro ficasse mais para os brasileiros. E como é que foi uma forma que eu descobri para contribuir com isso? Criar uma empresa de cursos que coloque profissionais qualificados. Porque tem muita gente que usa essa premissa da propriedade industrial para dar golpe também. O que acaba daí desprestigiando ainda mais a nossa área e desestimulando o pessoal a produzir propriedades intelectuais. Então, eu tento levantar essa bandeira, por mais que às vezes se torne um ponto meio desgastante. É desgastante. Um pouco desgastante, mas tudo bem, porque também eu faço isso com muito amor, sendo bem sincero. Eu faço com muita paixão, eu gosto muito de fazer isso. Então, acaba que também tem seu lado bom. Então, basicamente, esses são meus pontos de vista do que eu tento equilibrar nos meus dias. Que legal. Nossa, Cassiano, muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade e pelo seu tempo. E a nossa parceria está só começando. Tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente a proteger as suas invenções da forma correta. E eu também adoro essa parte de fazer essas divulgações, né? De falar da importância e tal. Porque eu tenho o mesmo pensamento que você. O dinheiro que a gente manda lá para fora em produtos importados, eu falo de cosmético, produto de cabelo, que é o que eu uso, né? Um cosmético estrangeiro é R$500, R$800, dependendo. Se a gente desenvolvesse essa tecnologia aqui, né, o dinheiro estava ficando aqui, né, para brasileiros, para donos de empresa aqui, né? E tem um setor que eu acho um setor cruel, o mercado de maquiagem feminina.
esse mercado, eu fico abismado, assim, aquele produto lá, aquele rímel da Victoria's Secret. Lá fora é o quê? $5, $10, é um produto muito barato, porque é produzido, é uma marca americana, que é produzido nos Estados Unidos e vendido lá para o consumidor. E isso chega até assim, é muito injusto, né? Porque essa pessoa tem um maior poder aquisitivo e ela tem acesso a produtos de qualidade no preço inferior. Mas o que acontece? Esse produto vem para o Brasil, ele tem que pagar uma remessa, os lucros para a empresa americana, vai ter as taxas de importação, vai ter todo o custo de distribuição no Brasil, ele fica 3 vezes mais caro para uma pessoa que tem menos poder aquisitivo. Pois é. Aí não é justo, né? Então, a gente tem que parar. Acho que o Brasil já chegou num ponto de maturidade que a gente pode parar de viver de commodity, né? Exatamente. A desenvolver tecnologias. Eu acho que essa tem que ser a bandeira daqui para frente, porque senão nunca vai desenvolver. Para sempre a gente vai ser uma colônia, né? Para sempre a gente vai ser matou a charada. É isso aí. Cassiano, estamos aí então à disposição para ajudar todo mundo que tiver dúvidas e precisarem de orientações na matéria. E muito obrigada. Maravilha, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Prazer e até a próxima.